mas o Alexandre de Moraes, ele simplesmente tem o ônus de decidir agora, né? Está nas mãos dele praticamente, apesar de ter a opinião da PGR. A opinião da Procuradoria-Geral da República não é vinculativa. Na prática, significa que, ainda que a Procuradoria-Geral da República dê uma opinião no sentido de não prender o passaporte, ele pode prender. Eu vou dar um exemplo para vocês, exemplo básico. A opinião da Procuradoria-Geral da República era no sentido de que o Cid deveria voltar para a cadeia. Então todo mundo acha que o Xandão tem sido muito cruel com o Cid, que está apertando o Cid, fazendo maldade com o Cid. Não. A Polícia Federal mandou colocar o Cid de volta na cadeia. A Procuradoria-Geral da República mandou colocar o Cid de volta na cadeia. Xandão, que tem o bom coração, deixou o Cid ficar em casa. Então, agora está nas mãos do Alexandre de Moraes decidir se o Eduardo Bolsonaro vai continuar brincando de passear nos Estados Unidos. Nós já sabemos que, olha, esse processo que pode, nesse momento, está nas mãos do Alexandre de Moraes, tá? Mas esse processo que pode reter o passaporte do Eduardo Bolsonaro, apesar dele estar nas mãos do Alexandre de Moraes, ele não é um processo iniciado pelo Alexandre de Moraes, ele não é um processo iniciado pelo STF, mas é um processo que precisa ser julgado pelo STF. Aí as pessoas elas ficam desesperadas na direita. O Xandão está perseguindo. Não, o Xandão não iniciou esse processo. Quem iniciou esse processo foi o Eduardo Bolsonaro e outros parlamentares brasileiros que foram para fora do Brasil para pedir para os Estados Unidos criarem sanções contra o Brasil. Deputados e senadores brasileiros pedindo aos Estados Unidos para invadirem o Brasil. Então esse processo começou, foi por causa disso, a ação deles. E quando eu digo que os bolsonaristas não estão entendendo nada do que está acontecendo, basta aplicar uma regra muito simples. Não quer ser perseguido pela justiça, não comete crime. Aí vai o Eduardo Bolsonaro e outros bolsonaristas criminosos para fora do Brasil, para pedir os Estados Unidos para derrubarem o Brasil, derrubarem o presidente do Brasil, cometerem golpe no Brasil e criarem leis contra o Brasil, ou seja, estão traindo a pátria. Nesse momento, os parlamentares brasileiros que são realmente nacionalistas e patriotas de verdade, não é porta-bandeira não, é patriota, eles protocolam um pedido aí contra o Eduardo Bolsonaro. Quem decide é o Xandão, mas quem protocolou não foi o Xandão. E vai depender agora do carinho do Xandão em relação ao Eduardo Bolsonaro. É preciso levar em conta que o Eduardo Bolsonaro está passeando demais lá fora, mas ainda não tem nada a ver com o processo do golpe. O que eu digo para vocês é que, apesar de que a retenção do passaporte do Eduardo Bolsonaro acaba ajudando na questão do processo do golpe, porque o Eduardo Bolsonaro ele foi citado pelo Mauro Cid, então ele pode sim ser preso nesse processo do golpe se existirem provas contra ele, ainda não tem relação nenhuma com o processo do golpe. Então, o Bananinha pode perder o passaporte tão somente porque ele está usando as viagens internacionais para pedir coisas bobas, como, por exemplo, invasão do Brasil pelos Estados Unidos, matar nossas forças armadas, derrubar nosso presidente, criar sanções econômicas contra o Brasil